Mas você trabalhava fora? Durante muito tempo trabalhava fora. Quando você mudou pra lá, você trabalhava fora? Caramba. Ainda fiquei 1 ano trabalhando fora. Aí veio a pandemia e aí eu fui mandado embora. Mandado embora assim, todo mundo foi, né? Sim. Ó, o seguinte, todo mundo vai ser mandado embora porque vai tudo fechado, não vou ficar pagando. Tá aqui as contas, trabalha de casa aí, vamos fazendo algumas coisinhas assim, a gente ia conversando. Aí eu fui e ficava dentro da loja, direto. Tudo fechado e eu lá dentro, sozinho. Também dispensei o pessoal que trabalhava comigo, eu falei, ó, vai pra casa, não tem o que fazer. Mas você estava vendendo online? Aí tentava vender online, não tinha um online forte ainda. Mas você vendia? Eu nem aparecia, vendia pelo WhatsApp. Instagram, nem aparecia ainda. Eu comecei a aparecer, botar a cara depois que a gente foi roubado. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais um episódio do Grace Podcast em outra locação hoje de novo, estamos ajustando isso. E hoje eu estou aqui com o Felipe Salles. Felipe Salles é empresário do ramo da moda, é dono do Fê. É do Fê? Do Fê. Do Fê só? Só do Fê, agora é só do Fê. Tinha mais um nomezinho agregado ali, mas eu tirei. Tirou? Só do Fê. Só do Fê. Do Fê é uma loja de roupa, hoje trabalha com marca própria. E o Felipe também ele é engajado aí em várias questões sociais, né? Conta um pouquinho aí dessa história, Fê. Como que você entrou nesse mercado da moda? Então, foi meio que não foi por querer, né? Eu trabalhava, desde os 12 anos eu trabalho. Eu trabalhava numa encadernadora e o dono tinha uma confecção também. Então ficava ali meio período na encadernadora e o restante... E aí eu ia transitando ali, era tudo no mesmo prédio. Então eu estava dentro da confecção, ao mesmo tempo não estava, porque a gente via as coisas acontecendo. Fiquei nisso até os 18 anos. E aí quando eu fiz 18 anos, eu comecei já a fazer faculdade, eu queria trabalhar com TI, web design, queria trabalhar com programação 3D, estava começando a aparecer, isso é mais ou menos 2006 a 2008, estava começando a aparecer, eu tinha 18 anos. E eu queria isso. Sempre fui meio voltado assim, uma parte mais criativa. Queria trabalhar com programação, mas queria algo que fosse criativo também. Então, programação 3D me chamava muita atenção. Comecei a fazer faculdade, só que aí eu casei. Nessa que eu casei, ficou meio apertado. Eu ficava na faculdade preocupado. Você fazia faculdade do quê? De TI. Fazia de TI. E aí eu ficava preocupado, porque a gente tinha acabado de casar, eu tinha 19 anos, minha esposa tinha 20, a gente já tinha o nosso menino, e eu ia para a faculdade e ela ia embora para casa sozinha. A faculdade era na Vila Maria, ela morava na Vila Maria, quando a gente casou nós viemos para cá, próximo do Tremembé aqui. E aí ela pegava o ônibus sozinha com ele, e eu ia para a faculdade. E aí dá mais ou menos 1 hora. Aí eu ficava nessa 1 hora, não tinha WhatsApp igual tem hoje, não tinha... A forma de comunicação igual tem. Já tinha WhatsApp, mas não era tão fácil igual hoje. Você conectar um Wi-Fi, você ter um 3G, você nem um celular era tão tecnológico. Então eu ficava meio preocupado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou largar isso aqui e comprar um carro. Depois eu volto para a faculdade. Aí comprei o carro, decidi comprar o carro para poder ter mais conforto, poder ir trabalhar e voltar com ela. E já estava trabalhando no ramo da confecção. Aí eu já tinha saído desse primeiro emprego, já tinha entrado no segundo numa estamparia. Aí na estamparia eu comecei a me desenvolver lá também, comecei a me sair bem, eu falei, bom, eu acho que eu posso tomar essa decisão porque eu estou indo bem aqui. E aí comecei a ver um outro pessoal também que estava se dando bem, eu falei, acho que tem futuro. Mas aí você entendeu já que aquilo era uma vocação? Não, ainda não tinha entendido. Mas hoje você acha que o que você faz é a sua vocação? Sim, hoje eu acho que sim. Hoje eu entendo que sim. É que tem um amigo meu que ele fala assim, eu não sou bom no que eu faço, eu sou nerd. E
Eu sempre fui muito isso. O Maurício fala isso, né? Que eu não era bom, eu não sou bom, eu sou nerd. E aí eu escutando isso está na minha cabeça o tempo inteiro. Eu sempre fui movido por desafio. Tanto que nesses testes de perfil comportamental, de âncora de carreira, sempre bate em cima do desafio. Mas você sabe que eu acho que é conhecimento e relacionamento. Eu não sei se você assistiu esse filme, se não assistiu, vou dar essa dica para o pessoal que está assistindo também aí. Em português chama Som na Caixa. É uma história que é documental, mas é fictícia também, da criação do Spotify. Já assisti. Muito Cara, bom. e aí se você for ver, são várias pessoas que tinham conhecimentos específicos de áreas específicas, mas que aí foram construindo relacionamentos tal. Sim. E o Daniel Ek, que é o cara que acaba buscando esse conhecimento das diversas áreas e Junta tal. tudo num lugar só, arruma alguém para investir, para financiar o negócio. Eu assisti. Então, aí eu comecei com essa veia de desafio, de não gostar de ficar parado, de não tá sempre em movimento, não gostar da mesmice. Então, sempre me destaquei, porque eu ia para cima. Como é que funciona? Tem uma máquina aqui e ela faz tantas peças por hora. Ela faz 20 peças por hora, vamos supor. E será que eu consigo melhorar e fazer 22? Pô, consegui chegar no 22. Como eu chego no 30 agora? Como eu chego no 50? Então eu estava sempre nesse movimento, lógico. Naquela época, com 18, 19 anos, você ainda é muito inexperiente, você não tem maturidade, mas a minha cabeça já era nesse sentido, de resultado, de gerar resultado, como que eu melhoro, como que... E aí eu começo a me destacar e eu comigo mesmo, o pensamento, se eu não preciso do TI agora, não preciso, gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, já tinha feito curso de web designer, já tinha mexido com programação, alguma coisa, gostava, mas eu falei, eu posso parar isso aqui por um momento e trabalhar só na confecção aqui. Se eu me empenhar na confecção, se eu ter foco aqui, eu consigo sustentar minha família tranquilo, consigo dar o conforto, consigo ficar mais em paz e depois eu volto. E nunca voltei. Mas aí você trabalhou eu achei que você tivesse trabalhado em lojas, trabalhou na confecção direto. Dentro da confecção. Na produção. Sim, sempre com produção. Sempre. Meu primeiro emprego, o primeiro de todos que eu entro com 12 anos, eu comecei, era uma encadernadora junto com uma fábrica de uniforme. Então, eu trabalhava meio período, eu entrava do meio-dia 5 na encadernadora. Era o mesmo dono e o mesmo prédio. Das 5 até ir embora, isso com 12, 14, 15, 16 anos, eu já fazia hora extra até 11, meia-noite se precisasse. Então, não tinha tempo ruim comigo. Mas aí já era na confecção. Então, saía de um e ia para a confecção. Ajudar no infesto e ajudar com a máquina de bordado. Aí isso daí me deu um pouco de experiência para eu poder colocar no currículo e me oferecer no mercado já em uma indústria um pouquinho maior. Aí eu fui indicado para trabalhar numa estamparia. Aí na estamparia ele estava começando com a parte de bordado, esses bordados de shopping, já viu que a turma faz bordado Sim. de máquina? Eu tomava conta de um setor desse bordado de máquina. Era um setor que só bordava o dia inteiro. Igual os da camisa que a gente fez. Isso, só bordava, eu tomava conta disso. Eu cuidava do que entrava para a máquina, do que não entrava, como que fazia, qual cor usava, era mais ou menos assim. Legal. Mas você acha assim, porque voltando à questão do conhecimento, Sim. De uma certa forma, o que você fez antes, né? Início, estudando web design, indo pro TI, mas com essa pegada mais do design, do gráfico. E você acha que isso conseguiu fazer com que você aguçasse a sua percepção estética? Sim. Porque moda é estética, né? Sim, sim.
eu sempre tive como eu posso dizer, uma veia mais voltada para o criativo. Quando pequeno, na escola, criança, eu sempre fui aquele aluno bom em artes. E desenhava bem, até em casa, nas reuniões que a professora chamava o pai para conversar, vem cá e tal, ele vai muito bem, ele desenha muito bem, pinta muito bem. Tinha muita, assim, uma noção estética de traço, de linha, de combinação de cores. Então, sempre essa parte, e sempre fui muito criativo em tudo. Nome, qualquer coisa. Sempre tem um toque de criatividade. E quando eu caí na confecção, quando eu comecei a trabalhar na confecção, também isso ajudava muito porque detalhes. Que tem uma parte ali que você precisa dar o resultado, mas a criatividade te faz ter atenção nos detalhes. Talvez um detalhe aqui muda o desenho, ele muda a quantidade de tempo que leva para ser feito. Você resolveu o problema com criatividade. Então, isso me ajudou muito. E foi o próximo passo também. Porque quando você está dentro da confecção, pelo menos no setor que eu estava, que era de receber o desenho, preparar o desenho para poder colocar ele na peça, eu recebia muito desenho, então conversava com muito estilista, estava em muito escritório de marcas, muitas marcas terceirizam, elas não têm desenvolvimento próprio, a grande maioria é tudo terceirizado, ela faz o desenho interno e aí ela manda para uma estamparia estampar, manda para costura, ela nunca tem. Geralmente é só o desenvolvimento, ela só tem um estilista ali. E aí o estilista ele precisa conversar, transmitir essa ideia. Ó, aqui eu pensei em uma estampa de alto relevo, aqui eu pensei em um bordado com lantejoula, aqui eu pensei em um bordado com aplique e tal, e aí tinha acesso a isso. Tanto que quando eu saí da estamparia, eu já começo a trabalhar como assistente de desenvolvimento. Eu já sou meio que um assistente de estilista. E isso também me ajudou porque eu tinha muito conhecimento técnico para trás. Então sempre dei muito resultado por conta desse conhecimento técnico. Ah, então você já pensava de forma criativa, já trabalhava na criação antes do Fê? Sim. Aí o meu último emprego já era como estilista. O último, antes de eu sair e falar assim, não, agora eu sou empresário de verdade, agora eu sou estilista. Mas você desenhava peça e tal? Não, na mão. Aí tudo computadorizado. Sim. Então eu já era estilista, mas de uma marca infantil, masculina também. Que legal. E aí, como que surgiu a do Fê na sua vida? Foi por acaso. A gente precisa sempre de arrumar um pouquinho a mais de dinheiro no final do mês. A gente precisa sempre de uma renda extra. E aí, como eu estava dentro dessa área da confecção, então eu tinha acesso a muita coisa. E a gente tem que aproveitar o acesso que a gente tem. Então, eu tinha acesso a peças mais baratas, eu tinha acesso a peça com pequeno defeito, que para a loja não serve, mas para o consumidor final, ok. Tanto que eu usava, e aí eu pegava essas peças e oferecia para os amigos, oferecia para a família, não era muita coisa, começa, vai, com... Ó, apareceu umas bermudas aqui, alguém quer? E aí você vai oferecer. Mas isso aí foi proativo ou reativo? O pessoal começou, Felipe, não, foi eu que fui atrás, ó, tô com umas bermudas aqui, quer? Ah, deixa eu ver, é mais barata, tal, bermuda a preço de... Mas você já pensava assim, nessa perspectiva mais empreendedora? Poxa, eu quero... Não, eu pensava em conseguir R$50 a mais. Para ajudar na despesa. Para botar a gasolina no carro, para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Só que aí é aquele negócio, né? Nessa época você estava com os dois
filho já? Não, tava com um menino só tava com o meu menino e larguei a faculdade, eu fiz exatamente o que eu tinha feito, o que eu tinha falado. Larguei a faculdade, com o valor da faculdade, eu pagava o Pagava a carro, prestação do carro. a prestação do carro. Exatamente isso, só troquei Aí começou a vender roupa pra família, amigo e os amigos tal. e tal. Ó, tem aqui um negócio. E aí é a hora que eu comecei a falar, eu acho que isso aqui pode ajudar um pouco mais do que a gente imagina. E aí outras pessoas começam a te procurar também. Ó, eu tô com um relógio aqui, você não quer vender pra mim e tal, não sei o que, eu vi que você vende. Eu vendo. Aí pega de um amigo, pega do outro, vende pro outro, fica fazendo aquela Vamos ponte. mascatear. Fica fazendo uma ponte entre um e outro e aí, R$30, R$20 dali, e ajuda no final do mês. Aí quando você vai ver, você tá com um estoquezinho. Querendo ou não, uma mochila, já tinha uma mochila, da mochila passou para mala, e aí conforme vai acontecendo, as pessoas começaram a confiar em mim também. Tudo bem, tudo. Algum fornecedor, por exemplo, alguém que você posso pegar as camisetas suas para eu vender se eu não conseguir e tal, eu te devolvo? Pode, vai lá, escolhe lá 10 pecinhas, escolhia 10 peças. Ah, você começou a pegar em consignação. Também. Mas aí isso é bem mais para frente, 1 ano, 2 anos depois, porque eu trabalhava Mas aí nesse momento você ainda tava nessa, vou fazer mais dinheiro. E não tinha loja. Mas você já começou a pensar, putz, eu acho que esse negócio pode dar certo. Sim, já comecei a pensar, eu acho que aqui pode sair alguma coisa. E aí acabou, o carro virou uma loja ambulante. Para onde eu ia era com a mala de peça. E aí tinha de tudo, masculino, feminino, infantil, tudo que eu ia tendo de oportunidade de conseguir mais barato, eu às vezes, quando eu comecei a perceber que isso dava retorno, às vezes eu entrava, numa Caedu, numa Renner da vida, e eu via que algo estava muito abaixo do valor normal, eu comprava para revender. Uma camiseta que geralmente custa R$80, está na Caedu por 25, eu comprava, com 4 peças. Você mudou a forma de pensar. É. Seu cérebro começou a pensar como um empreendedor. Comecei, sim. Mas isso foi orgânico ou você, de forma intencional, começou a pensar nisso? Não, foi orgânico, foi acontecendo. Eu comecei a fazer conta. Eu tenho R$100 aqui, vai dar 4 peças de 25. O máximo que pode me acontecer é eu não conseguir vender por 50. E aí eu vendo pelos mesmos 25. Não tem ninguém que vai falar não para R$25 numa peça dessa. Vamos supor. E aí eu fazia isso. Passei na frente da C&A, tinha um short feminino. Aí não tinha, a minha cabeça era conseguir ter uma renda extra no final, no final do mês. Um shortinho feminino com lantejoula bonitinho que tá menos da metade do preço. Eu entrava e comprava. E como que... Porque, na verdade, isso é legal, né? Começar assim, mas isso pode criar também um ciclo vicioso, Sim. né? Onde, eu tô ganhando mais, vou gastar esse mais. E como que você começou a perceber assim, putz, eu comprei por 25, vendi por 50, mas eu não tenho 50, eu tenho só 20 ou 10, porque o resto eu tenho que fazer esse capital de giro. Eu sempre fui muito controlado com dinheiro. O dinheiro nunca me deixou assim, vislumbrado. Sempre fui muito controlado. O que é meu, o que não é meu, eu nem encosto. Então não tive dificuldade, sempre fui muito bom em fazer conta. Meu salário, mesmo eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$700 e meu dinheiro eu conseguia, lógico que eu era moleque, mas eu fazia bastante coisa com o meu dinheiro. Quando eu casei, para você ter uma ideia, quando eu casei, eu ganhava R$1.400 e consegui comprar uma geladeira de 1.000 à vista. Eu já ia juntando dinheiro, tirei minha carta à vista. Então tinha muito controle, o dinheiro nunca me controlou, eu conseguia controlar bem o dinheiro. Então não tive dificuldade com isso. Fazer conta era tranquilo. Até eu acho que o que me trouxe até aqui foi fazer uma boa gestão da semente, saber
fazer uma boa gestão dos meus recursos. Então, o dinheiro entrou, não é meu. Não comer semente, né? Não. Isso aprendi com o Maurício também. Não comer semente. Porque o grande problema é a gente começa a comer semente e aí a gente. Isso acaba, muita gente que começa a querer empreender, às vezes ela se frustra não porque o negócio não deu certo, mas porque ela não deu certo como empreendedor. Foi comendo semente. O problema é o paradigma do salário que a gente cria. Sim. Né? E aí a gente não consegue fazer essa gestão. Tipo, poxa, isso é meu. Eu preciso. O lucro vai ser esse. Aqui vai ser retorno do investimento. Aqui vai ser capital de giro. Até uma dica e um conselho. Se eu pudesse voltar naquele tempo de que o meu estoque era 10 pecinhas, 5 pecinhas, eu ia já procurar fazer uma gestão ainda melhor daquele recurso, porque aí você acostuma a fazer a gestão, a fazer do jeito certo e fica fácil. E você consegue ter muito mais lucro no final do que você sair gastando tudo. Hoje eu consigo montar uma segunda loja tranquilo de tanta coisa que tem. E você perde o controle e não tem jeito. Você pode contar, etiquetar e tal, mas eu tenho muito controle ainda. Mas mesmo assim, conforme você vai crescendo, dependendo de como você cresce, dependendo da sua mentalidade, você não sabe o que tem, onde está e quando que chegou, quando que vai virar dinheiro, é complicado. E esse é o problema, né? Porque isso pode, do jeito que chega, pode ir embora. E eu acho que essa é uma dica de ouro, né? A Bíblia mesmo ela fala que a gente tem que apreciar muito, ser muito grato e ter muito cuidado com os pequenos começos. Sim. Porque sempre que a gente começa um projeto, a gente está pensando lá na frente, puxa, daqui 10 anos vai estar assim, tal. E a gente esquece um pouco de aproveitar, curtir e aprender né, com o novo ali, com o pequeno. É uma época muito valiosa do meu negócio. Hoje eu olho para trás, eu tinha muitos desafios, era mais desafio. Eu tenho muitos desafios hoje ainda, mas é uma época muito valiosa, que você não tem tanta coisa que depende de você igual tem hoje. Então dá para você focar, olhar e prestar atenção, porque é pequenininho, mas é valioso. Eu tenho uma mentora e ela me falou uma frase esse dia que também está gravada na minha cabeça, assim, eu vou levar isso para sempre. É você construir aquele muro, tijolinho por tijolinho, mas que esse muro não caia. Quando a gente começa, por que precisa ser sólido? Porque você está construindo um muro. E dependendo da altura que chegar esse muro, você vai precisar edificar uma outra coisa em cima. E se ele não tiver sustentação, vai cair tudo. Então precisa você já começar certo, começar sólido, porque você está construindo um muro. Imagina você começa a construir e aí vem um vento e derruba. Você vai começar a construir de novo. Por mais que como eu posso dizer? Que a sua vocação seja desafios, você gosta de desafios, vai chegar uma hora que você vai falar, caramba, o muro cai toda hora, eu preciso reconstruir de novo, Então, constrói um muro que esteja firme. Paga o imposto, procura um sistema, aprenda o Excel, faça conta, a maquininha de cartão. Não se preocupe com... Você precisa vender, precisa do resultado, mas se preocupe em construir um muro sólido, porque o que vai vir em cima desse muro pode ser muito maior. Se o muro não estiver bom... Às vezes a gente tem tanta ânsia assim, em construir, a gente vai levantando, mas a gente não pensa o tamanho, né? A gente não tem... Esse é o grande problema da gente não projetar. Sim. Né? O planejamento. A gente confunde, né, preocupação com ansiedade. O cara fala, pô, tô preocupado com o meu negócio. Não, ele tá ansioso. Porque se ele se estiver preocupado, ele vai planejar. Porque eu acho que o segredo de preocupar é planejar. Né? Se eu planejo, eu crio uma estrutura, eu posso até
pode até não dar certo. Sim. Mas a possibilidade ela é muito menor. Sim. Você tocou num ponto que eu queria falar com você. Quando a gente até vai perguntar que momento você decidiu falar, poxa, vou montar uma loja, vou abrir um comércio, mas eu queria dar um passo à frente antes, porque você falou sobre pagar imposto, sobre ter a questão da integridade ali do negócio bem preservada. E aí, onde a do Fê começa ali, a maior parte dos concorrentes que cresceram junto com a do Fê trabalham com pirataria e tal. E como que foi esse momento? Em algum momento você se viu seduzido por ir pelo mesmo caminho deles? Sim e não. É assim, eu venho de uma família militar. Então, era essa coisa de você ser correto sempre foi muito forte dentro de casa. Muito forte. Minha mãe me ensinou desde de muito cedo. Seja correto, faça o que tem que ser feito do jeito certo. Não cometa crimes. Mais ou menos isso. E aí, a informalidade, quando você está informal, tem esse perigo. Que você é pequeno, você não chama a atenção de ninguém, então você consegue mesmo pegar uma peça de pirata e revender ela, e você consegue pegar uma outra peça que também não é falsa e revender ela, e isso vai te dar lucro. Isso eu conheço o mercado, eu sei como funciona. Eu já dentro das estamparias eu já vivi com outras estamparias que o cara fazia um monte de marquinha pirata e aquilo ali gira um baita de um dinheiro, porque quem está fazendo sabe que é ilegal. Então é assim, é no dinheiro vivo, você fez, eu já te pago, você já pega. É diferente de você pegar algo que é certo, que tem o pagamento do imposto, que aí você compra o tecido, tem que ter a nota, aí você manda pro cortador, você tem que pagar o cortador certinho, aí ele volta, tudo tem nota. Até o tempo de desenvolvimento do produto, ele aumenta, porque ele é certo. Então, o informal, ele seduz muito, porque é muito rápido, é muito fácil. Eu pego aqui, vendo ali, já converte esse estoque em lucro. Só que, de novo, é a questão do muro. Eu estou construindo um muro com um tijolo oco, com um tijolo frágil. Qualquer coisa que vier acima disso vai fazer meu muro cair. Eu posso hoje começar a comprar um monte de peça pirata, sem nota e tal. Só que daqui a pouco, quando eu estiver fazendo bastante movimentação na conta, vai chamar a atenção de alguém e aí vem uma multa gigantesca que vai comprometer o meu negócio. Então é melhor você começar do jeito certo e com um tijolo firme, mas que seja algo que não vai cair. Ah, é pequeno, mas é meu. Ninguém vai bater na minha porta hoje, vai colocar tudo dentro de um saco e vai levar embora. E no outro dia eu acordo com uma baita de uma multa nas minhas costas. Ninguém amanhã vai me ligar e me ameaçar. Ó, é o seguinte. Então, é a questão de construir um muro que seja sólido. O que vai vir depois desse muro? É algo grande ou algo pequeno? Não importa, porque se vier grande o muro aguenta, se for pequeno o muro vai subindo devagarzinho. E foi essa a minha mentalidade. E também andar com pessoas que eram mais velhas que eu e que me aconselhavam. Ó, você está começando, já começa do jeito certo. Se você começar do jeito certo hoje, quando você estiver crescendo, vai ser muito mais fácil de você lidar. E o que é o jeito certo? É você faz um MEI, paga um contador, faz isso, faz aquilo, faz da forma correta. Então, eu fui ouvindo esses conselhos também
e fui tomando os rumos do negócio. Porque trocar o pneu com o carro em movimento depois é uma loucura, né, cara? E a gente vive isso hoje ainda, porque tem muita coisa que a gente vai fazendo. Só que é sempre com essa mentalidade de melhorar. A gente tá da ética também, pela ética, né? É. Eu acho que eu faço consultoria em algumas empresas. Sim. Né? E geralmente, empresas, principalmente na área comercial, mas geralmente as empresas que estão com problema, né? Às vezes financeiro e tal, não sei o que, precisam reestruturar, me chamam lá. E a primeira coisa, a primeira pergunta é como que está a questão de impostos. Porque, cara, eu acredito muito, não na lei da semeadura, mas que se a gente quer, né, eu acho que todo mundo quer o melhor, né, eu quero que as pessoas me tratem da melhor forma possível. Então eu preciso usar da mesma ideia, fazer, né, o que eu queria que fizessem. Sim. E a questão do imposto, eu acho que a gente cria muita desculpa. Eu não vou pagar imposto porque o governo rouba. Mas o governo rouba porque eu votei em cara que rouba. Né? Então a gente se omite do exercício político, né, público de cobrar, de exigir, de saber quem votou e tal. E aí a gente quer entrar no mesmo esquema. E a gente vai criando. E sem contar que, por exemplo, você falou, né, que hoje o seu estoque é tão grande que se você não tiver um controle bem definido, se perde. Sim. E aí, se eu estou trabalhando sem controle, sem sistema, se eu estou recebendo tudo em dinheiro, no Pix, porque eu não quero gastar com maquininha, se eu não tenho um sistema porque eu não quero investir no sistema, a probabilidade de eu ser roubado ela é muito maior. É muito maior. E é outra coisa que é engraçado, é que assim, não, eu vou fazer de uma forma mais informal e tal, porque eu ganho mais. Mas se você estrutura, entenda que o negócio eu costumo falar isso, que é igual à natureza. A natureza ela é cíclica. Ela tem 4 estações, então não tem sol o ano inteiro. Ela sobe e ela desce, ela sobe e ela desce. Mas a natureza está sempre lá. A árvore, ela tá sempre lá. Você vai olhar ela agora, ela tá seca. Daqui a pouco você olha, ela tá bem verdinha. Daqui a pouco ela tá caindo a folha, mas ela tá sempre lá. O grande segredo de você ter um negócio é a sobrevivência. Você tá sempre lá, não importa a estação. Lógico, tem que dar resultado? Tem que dar resultado. Mas se você pegar um momento de crise e você sobreviver à crise, com uma base sólida, a oportunidade vem. Porque você sobreviveu à crise. Quem está do seu lado não sobreviveu. Você compra o negócio dele. E você cresce o seu, você duplica o seu. Eu acho que... Mas qual que é o seu foco? É permanecer no longo do tempo. É deixar que o tempo ele te valide. Quanto mais tempo eu estiver no mercado, eu sobreviver, eu continuar nesse ciclo de crescimento, que não seja um crescimento gigantesco, e continuar aproveitando as oportunidades, aproveitando e trabalhando certo, de uma forma correta, sem que tudo possa desmoronar, mais oportunidades eu vou ter acesso. Do que eu criar um negócio que dentro de um ano, se eu não tomar cuidado, eu posso quebrar. E aí você está contando com a sorte. A gente não pode contar com a sorte quando se trata de uma empresa. A empresa ela tem que ser feita para sobreviver e para dar lucro. Vai ter momentos que a gente vai passar um aperto, que você está investindo porque o mercado está ruim, e aí você foca em sobreviver. Que depois que passar, por exemplo, uma pandemia, vai ter vários negócios que infelizmente quebraram, mas esse negócio que quebrou foi por uma questão do mercado se autorregular, pode ter sido, o mercado se regulou, então só ficam os bons e o ruim saiu. Pode ser que o cara estava muito alavancado mesmo, ele estava investindo, ele não teve capital para segurar, e aí você entra como uma solução para ele, vou comprar o seu negócio.
E aí o seu negócio ele cresce 2, 3 vezes, como várias empresas aconteceram depois. Mas só aconteceu por quê? Porque essas empresas que elas sobreviveram naquela crise de uma forma saudável e depois elas compraram a outra e cresceram. Então, Eu acho que o mercado brasileiro ele é muito hypado, assim. sim, Então, por exemplo, alguém do Fê, puf, apareceu a do Fê na Zona Norte, aí um monte de gente começa a olhar e fala, putz, cara, vou fazer, vou fazer, vou sim, fazer, vou fazer. Mas não existe essa questão de eu entender o mercado, de eu ser resiliente, sim, de eu estar sempre buscando, investindo em conhecimento. Eu acho que esse investimento em conhecimento ele tem que ser dinâmico e assim intermitente, né? sem parar. Aí você falou da pandemia. Putz, cara, você fala que a sua grande virada de chave foi na pandemia. Sim, Que você, até a pandemia, você tinha a lojinha pequena, trabalhava ainda, sim, né, como empregado de uma outra empresa, e aí você foi mandado embora por causa da pandemia, a é. loja fechou e você foi Ah, roubado. exato. Quando a pandemia estourou, eu já estava nesse ponto que nós estamos hoje há um ano. E aí todo mundo foi mandado embora, o Brasil inteiro foi mandado, o mundo inteiro foi mandado embora, todo mundo começou a trabalhar de casa. E eu preciso me movimentar. Eu não consigo ficar parado, não consigo viver sem o movimento. Eu preciso. E aí eu saía de casa e ia para dentro da loja. Ficava lá dentro. O que eu vou fazer hoje aqui dentro? Aí limpava, dobrava, mandava mensagem para cliente, procurava alguma atividade para eu exercer lá dentro. Tanto que eu pensei várias vezes em mudar a forma do negócio. Não, vou transformar isso aqui num estúdio e vou alugar para as pessoas fazerem live. Tem um espaço aqui, não estou usando para nada, vou tentava criar alguma coisa. E aí eu vi que numa reflexão lá dentro, sozinho e tal, eu falei, poxa, eu tô a vida inteira, trabalho desde os 12, trabalho desde os 12, 14 anos. E sempre me dei bem, sempre desenvolvi legal, sempre resolvi problema, sempre entrava com um cargo mais ou menos e saía com um salário legal. Por que que dentro do meu negócio vai ser diferente? Porque batia aquele medo de largar tudo e fazer só isso. Eu acho que aqui eu consigo resolver também. E aí foi na pandemia que eu tive esse insight. E aí sobrevivemos, entramos no modo de sobrevivência, né? E aí 3, 4 meses depois, alguns negócios começam a voltar e eu recebi a ligação, oi, tal, vamos voltar a trabalhar? Eu falei, ó, não quero, vou cuidar do meu. Eu vou ficar aqui, eu vou me desenvolver como empresário, não mais um, como funcionário, como CLT, vou me desenvolver aqui. Porque eu já tinha a cabeça de empresário, eu só não entendia dentro do negócio. Então eu já tinha pedido, ó, não quero mais trabalhar CLT, eu quero trabalhar como prestador de serviço, vamos fazer vamos negociar aqui o salário, se a gente decidir que não vai mais trabalhar junto, eu não te devo nada, você não me deve nada, beleza? Beleza, e toquei um ano e pouco, assim, quase 2, nessa de prestação de serviço, e aí quando eu saí, quando veio a pandemia, você não me deve nada, vai lá, eu vou pro meu. Aí depois eu fui chamado de volta e eu não quis, porque. E aí começou o negócio a andar, comecei a cuidar mais, estar mais perto. E aí o faturamento automático foi dando aquela pequena alavancada, porque você via várias coisas que, por mais que tenha pessoas competentes do seu lado, o olhar do dono, ele é diferente. E eu acho que tem muita questão, estava conversando até isso agora de manhã, que tem a questão da cultura. Eu acho que a Sim, gente. O grande problema hoje que as empresas enfrentam, eu tenho uma matéria da Forbes que fala da dificuldade que as empresas têm de contratar e trabalhar com pessoas da geração Z. E eu acho que a dificuldade não é essa. A dificuldade das empresas está em conseguir
carregar e influenciar os colaboradores a entenderem e carregarem a cultura da empresa. Sim. E aí tem toda a questão de propósito, que eu acho que vai muito além do faturamento, que é o que você falou, é entender a jornada, entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e o que eu quero, né? Sim. Começar pelo porquê. Voltar de novo àquela série do Spotify, uma coisa que era muito legal, o Daniel Ek, né? Quando ele vai se conectando com as pessoas e buscando os investimentos, buscando pessoas para trabalhar com ele, a clareza que ele tinha sobre o porquê dele que influenciava. Fazia e aí, a partir do porquê que eu tenho, por que eu decidi empreender? Por que eu decidi empreender nessa área? A gente começa a influenciar as pessoas. Sim. Que culturalmente elas vão se engajando naquilo que a gente está fazendo. Sim. Né? Então eu acho que para isso, toda empresa ela precisa ter esse olhar do dono, até que ele consiga se tornar um líder inútil. Sim, que é o que eu estou tentando. Isso é muito importante e eu acho que é o principal também hoje. Porque o meu negócio, hoje eu falo que eu sou empresário, que eu tenho um negócio, graças a Deus, que é saudável e que tem muito potencial de crescimento ainda, por conta que hoje nós temos um propósito bem definido, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos um objetivo, e esse objetivo, muita gente acha que precisa... Se você começa e já tem um objetivo claro e definido, maravilha. Mas muita gente fica com medo de começar, de tentar. Pelo que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E acaba se perdendo. Não vou começar porque eu não sei o porquê. Ou será que eu faço? Será que eu não faço? Mas isso com a gente aconteceu durante a jornada. Não aconteceu antes. O negócio começa eu querendo ter um salário extra no final do mês. E aí aquilo foi me gerando uma curiosidade, uma vontade de fazer aquilo crescer. Eu falei, uma hora talvez isso vai se tornar o meu salário principal. E aí eu decidi montar uma loja. A loja nem tinha a cara que tem hoje. Eu montei uma loja masculina no meu bairro, já era masculina, mas que era uma proposta mais street, uma proposta mais jovem. Porque naquela época eu gostava muito dessa pegada mais street, na época era muito influenciada pelos americanos, né? Muito rapper americano, muito hip hop americano. Hoje em dia não é mais tanto. E aí eu gostava dessa estética mais street, mais americanizada, aquelas regatonas de basquete e tal, ia comprar muito lá na Galeria do Rock e queria que tivesse isso no meu bairro. E aí eu vi essa oportunidade, falei, vamos montar aqui. E aí eu começo assim. E aí o negócio foi desenvolvendo. Na verdade, nós fomos sobrevivendo, eu não criei um negócio para dar lucro, para crescer, para gerar emprego. Eu criei para ter uma renda extra e quem sabe um dia virar o meu salário principal. E aí montei a lojinha, porque eu já tinha uma boa quantidade de estoque, minha casa já era lotada de saco, você entrava dentro do quarto, um monte de roupa dentro do saquinho, você ia para a sala, tinha, então já cabia, já dava para montar um espacinho, e aí eu montei esse espaço pensando nisso. E aí você vai crescendo, você vai sobrevivendo, acho que a loja já pode mudar para um espaço maior. Nós mudamos para um espaço maior, mas ainda assim não tinha propósito. O propósito era manter a loja, era manter um funcionário que a gente já tinha e no final do mês eu ter segunda renda. Eu ter a minha segunda renda. Quando eu saí do meu emprego, eu estava bem, estava tranquilo. Do último emprego, eu estava bem, estava tranquilo. Tinha um bom salário e a loja já me dava um resultado legal. Eu não ficava muito na loja. Eu tinha
minha esposa e um outro rapaz que cuidava para mim até umas 6 horas, e das 6 para frente eu cuidava da loja até as 8, quando eu chegava do serviço. E ficava até as 8 e cuidava no final de semana, então tava ok. E aí quando veio a pandemia que eu comecei a ficar lá dentro, direto, eu falei, não, eu não acho que é só isso. E aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar e eu caí nesse assunto de imagem. Poxa, a loja está crescendo. E aí é uma coisa que eu sempre falo. A tua força, ela te traz até onde você está. Mas é a tua fraqueza que ela te faz subir de nível. Então, você só chegou até onde você está por conta da tua força. Tua força te trouxe até aqui. Mas para você acessar o próximo nível, é a tua fraqueza que vai te colocar lá. É a gestão das fragilidades, né? Eu costumo falar que fraqueza é só quando ela consegue me dominar. Enquanto ela não me domina, ela é uma fragilidade. Sim. Então, se eu souber fazer uma boa gestão dela, né? Isso em todo caso. Quando a gente está falando em questões espirituais, religiosas, né? Santidade não é você vencer as suas fraquezas, mas é você gerenciar as suas fragilidades. Sim. E aí percebendo isso, fazendo essa boa gestão, eu entendi o que você falar, uma boa gestão dessas fragilidades, você consegue se calçando aqui, calçando ali, e aí você fala, putz, eu preciso melhorar aqui, eu tenho que ter um antídoto para isso aqui, e nesse processo você vai avançando. Isso, porque você tem forças e tem as fragilidades. E aí, por exemplo, uma pessoa que ela não é boa de fazer a gestão do recurso, ela precisa... Talvez você seja um bom vendedor. E ok se ser um bom vendedor. Você vai vender muito. Isso vai acelerar o processo de crescimento. Porque sem venda a empresa nenhuma cresce. Mas e a gestão do seu estoque? Se você não faz uma boa gestão e não tem como financiar alguém para cuidar para você acessar o próximo nível do seu negócio, você precisa se tornar um bom gestor. Você pode ser um bom vendedor, mas não sabe como gerenciar, não sabe fazer um bom marketing. Então você tem que... Eu fiz consultoria uma vez para um cara que ele queria abrir um estúdio de beleza. Sim. A esposa dele era uma cabeleireira excelente, assim, muito conhecida no mercado, na região e tal. E aí alugou um mega espaço, a gente fez todo o projeto e tal. A gente fez o plano de implantação. E aí, passado um tempo, eu chamei ele, quando a gente foi fazendo a avaliação, falei, cara, sua esposa é uma excelente cabeleireira, mas ela não é uma empreendedora. Sim. Então agora eu acho que é onde você decidir o que você quer. Você quer vir para cá e assumir a gestão do negócio ou você quer vender? Porque ele estava no hype, mas ele já tendia a decair, cara. Sim. E aí ele, não, vamos tentar mais um pouquinho. E acabou que ele até vendeu o negócio, mas vendeu com prejuízo. Entendi. Porque faltou porque nem todo bom profissional ele é um bom empreendedor, porque é muito além. Sim. Por exemplo, no caso do cabeleireiro, é muito além do cortar o cabelo, é muito além do vender. O cara que trabalha no comércio é muito além de vender. Sim. Chega um momento que é isso, a força, sou um bom vendedor, eu consigo ir até ali. Mas se eu não souber, pelo menos, liderar um grupo, eu tendo a ou estagnar, ou você fica... ou retroceder, né? Ou parar, porque sem uma boa gestão e sem uma boa liderança, e até para eu ser um bom líder, não é só eu saber encorajar, incentivar e administrar processos, mas eu preciso conhecer o mínimo de cada processo também. Sim. Né? Então, o conhecimento, eu acho que ele é muito importante. E a gente tem um problema aqui no Brasil, né? Que as pessoas elas têm preguiça de estudar, preguiça de ler, e não dá para empreender. É um problema que cria oportunidades, porque quem se movimenta no sentido contrário do que é a cultura do Brasil, de não fazer, acaba
se dando bem, só que é aquilo. Vai chegar uma hora que vai estagnar, porque a tua força vai te levar até certo ponto. O Brasil é um país novo até, principalmente na questão desse empreendedorismo e tal. Então a gente acaba tendo um feedback, um paradigma, Sim. né, de empresas que cresceram que o cara nunca estudou e tal, não sei o quê. Mas os caras chegaram aqui quando tudo era mato. Então, se eu consigo... É igual a questão, a gente fala muito, eu uso muito a Petrobras, né? Fala assim, poxa, mas a Petrobras e tal. E, cara, porque sempre tem as questões da corrupção e lá e tal. Sim. Mas a questão é a seguinte, o mercado de petróleo, se você tem uma petroleira e administra pessimamente, você vai ter lucro. Se você administrar mais ou menos, você vai ter, se você for um bom administrador, você vai... Porque o negócio vai que meio funcionando por si só. E quando a gente teve as primeiras empresas no Brasil, que foram na área da construção civil, na área química e tal, essas empresas metalúrgicas, não tinha ninguém que fizesse. Então você ia fazendo, e aí você ia construindo. Uma coisa que acontecia muito nas empresas também é que muitas vezes o cara, ele tinha o feeling, aí o negócio começava a crescer, mas ou ele mandava o filho estudar, ou pagava para funcionários que começaram com ele lá estudarem e tal, e o cara, ele ia junto com aqueles que estavam estudando, meio que adquirir um pouquinho de conhecimento. Né? Hoje a gente vive um mercado muito mais competitivo e que não tem esse tempo de eu preparar alguém e tal. Então eu preciso estar sempre olhando à frente. Né? Como tem aquele ditado que fala, um olho no peixe, o outro no gato. Sim. Eu sempre tenho que estar pensando amanhã. Né? Como que a coisa vai acontecer amanhã? Porque senão é o mercado da moda, né? Se a gente se não tiver um cuidado, por exemplo, você fala de estoque. Se eu não tiver um cuidado com tonalidade de roupa que eu compro, modelo de roupa, eu tendo a de repente ficar com o produto parado lá. Sim. Que não vão querer nem de graça. Não é o produto que está parado, é o seu dinheiro, né? Que não vão querer nem de graça. Porque hoje a gente está muito no mercado, além de ser um mercado de consumo muito grande, é um mercado que a informação circula muito rápido. Né? Então, pô, eu quero aquela camisa igual daquele cara. O produto de alto desejo de hoje já não é mais o de amanhã. Porque no outro dia viralizou outro vídeo. E se não tiver ligado no que está acontecendo lá fora e tal. A não ser que você seja um bom influenciador, né? Que a tua opinião seja extremamente forte, você tem uma turma engajada que vai te ouvir e vai comprar não só o teu produto, mas também a tua ideia. Uma pergunta que eu queria te fazer, você começou falando sobre família, né? Sim. Sua esposa, seu filho, depois eu vim de uma família, isso está bem arraigado em você, né? Sim. E qual que foi o papel da Patrícia nisso tudo? A Patrícia é meu braço direito, ela é meu alicerce, ela que fica no bastidor segurando tudo. Quando a gente iniciou, quando eu iniciei com a loja, era tudo sonho meu. Tudo coisas que eu fui sonhando e fui fazendo. E ela vinha junto comigo me dando suporte. Muitas vezes, quando você começa a empreender, quando você começa um negócio autônomo, você vai passar por momentos, por fases que você vai precisar sair de dentro de casa, você vai precisar se distanciar um pouco da família para poder focar no negócio. Uma noite, um dia, 14 horas, uma semana, você vai precisar viajar negócios para resolver e você não vai ter o contato com a tua casa, você não vai ter. E quando você tem um relacionamento igual eu tenho com a minha esposa, eu sei que eu posso sair tranquilo. Uma coisa que eu percebo, desde o primeiro dia, cara, que eu tive lá, cheguei meio no susto lá, fechando, precisava comprar uma roupa, é que vocês se comunicam sem... Não precisa de uma linguagem verbal. Sim. Né? Um olho e tal, não sei o quê. Sim.
puxa, você olhou para ela já sabe que é para pegar tal roupa em tal lugar e fazer tal coisa. Então, e aí ela tem mais esse perfil de cuidado, de pensar na família, de preparar, de deixar as coisas organizadas. Então, eu também sei que eu poderia sair tranquilo para poder fazer alguma coisa. Muitas vezes, nesse processo da loja, hoje é bonitinho e tal, contar a história, mas eu tenho períodos que eu ficava 15 dias sem ver meus filhos, por exemplo. Eu trabalhava fora, eu tinha loja, e nesse meio tempo que eu tinha a loja ainda quando era no espaço menor, eu inventei de comprar uma máquina de bordado pequenininha, essas mesmas de shopping. E aí eu ia para cima de conseguir serviço. Então eu trabalhava das 7 às 5, chegava em casa 6h30, ficava na loja até às 8. Quando fechava às 8, eu ia para a máquina de bordado até 1h, 2 da manhã, para no outro dia estar às 7 de novo. Fiquei assim mais ou menos por um ano. Então, quando eu pegava serviço, muitas vezes eu pegava serviço que ninguém queria. Eu tenho uma festa de aniversário amanhã, você consegue bordar 100 bonés para mim? Eu fazia os cálculos lá. Eu consigo, vai dar umas 12 horas, eu vou passar essa noite acordado. Consigo. Amor, vai. E no outro dia eu ia trabalhar virado, fazia o serviço. Você sabe que você explicou aqui exatamente o que é submissão, né? Sim. A gente acha que submissão é alguém tá no comando e o outro não, mas é andar sobre a mesma missão. Sim. Né? Então vocês trabalharam juntos numa missão talvez que ela não sonhou, mas que ela se convenceu que aquele sonho era possível e era o melhor para o projeto de vida de vocês. Sim, é exatamente isso. Hoje ela faz parte, Hoje ela sonha junto. Sonha junto, mas contagiou. Começa tudo comigo. Eu vou fazer. Porque eu sempre fui muito da execução. Eu não sou o cara planejador. Tanto que é aquilo. A minha força me trouxe até a loja pequenininha, mas a minha fraqueza, quando eu desenvolvi as minhas fraquezas, eu consegui ir para um espaço maior. Agora eu estou desenvolvendo várias outras fraquezas que vai me colocar uma segunda loja, vai me transformar num mentor, vai me transformar em um líder, que vai me transformar em várias outras coisas. Mas é o desenvolvimento dessas minhas fraquezas. Eu sou uma pessoa extremamente executora. Para trabalhos operacionais, eu sou maravilhoso. Junta a minha força executora com a criatividade, então eu faço muita coisa em pouco tempo. E eu gosto da operação, eu gosto de atender, eu gosto de ir no estoque, organizar, eu gosto de voltar, eu gosto de dobrar, de ir lá, eu gosto. E como esse processo, eu sei que você gosta de atender pra caramba, mas eu acho que você já percebeu isso. Sim. Que esse tempo tá acabando. Sim. E aí você precisa elaborar esse luto. Uhum. E como tá sendo esse processo? Agora eu já tô mais tranquilo. Tem uma outra frase que eu falo muito, que a palavra tem poder, mas é a imagem que convence. A palavra ela tem muito poder, mas é a imagem que convence. Eu gosto muito da operação, gosto muito de atender, gosto muito de fazer, gosto muito de me movimentar. E aí eu comecei a perceber que se eu ficasse só eu fazendo, eu não ia aguentar, o corpo ia chegar uma hora que não ia aguentar, a cabeça também não ia aguentar e eu não ia crescer, não ia sair do lugar, porque eu sou um só. E aí eu comecei a delegar, comecei a trazer gente para me ajudar. No começo, começou isso a me fazer sofrer muito, porque eu queria fazer, só que eu não podia. Até que eu fui em uma imersão, e aí, dentro dessa imersão, eu entendi onde estava o meu próximo nível, aonde que eu ia ir. Tem muito mais pessoas como eu aí fora, querendo se desenvolver, querendo ter uma imagem melhor, querendo
sair e crescer. E eu posso ajudar essas pessoas, eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Só que eu vou fazer em um outro nível. Eu posso ser um mentor, eu posso ajudar outros empresários, eu posso ajudar outras pessoas. Um ambiente diferente para o mesmo propósito. Exato. Eu posso levar esse propósito para outros ambientes. Então já está se tornando aí o Grupo Felipe Salles. A gente já começa a perceber. E é coisa que já me falavam muito. Já, não, você tem que fazer tal, porque a gente sou muito falador. Ele vai conversando com o Maurício e aí ele vê alguma coisa em você que você mesmo não vê, você fala com outras pessoas, meu, você tem que fazer. E aí você não quer, eu não quero fazer. Eu não acho que é isso. O meu negócio é lá no salão de vendas. Tem muito também a síndrome do impostor, né? A gente achar que a gente não é capaz. Aí eu comecei a ver, e aí você pega, fala, puxa, eu podia ajudar aquele também. Eu falei, eu acho que é isso aqui que eu quero também. Eu acho que eu posso fazer isso aqui é legal também, não é só aquele lá. E aí eu comecei agora a querer entrar em outro jogo, a querer delegar mesmo, sair fora da operação para ajudar outras pessoas em um outro nível. Legal, muito bacana. Transformar outras pessoas em mim, que nem eu falo para os meninos, vocês têm que ser eu. Olha para mim o que eu faço aqui, como que eu converso, vocês têm que ser eu. Vocês têm que fazer como eu faço. Porque eu vivi isso, né? Eu sou fruto da minha própria transformação. Talvez, eu não sei quem está assistindo me conhece ou não me conhece, mas eu tenho uma loja de roupa masculina e lá eu costumo dizer que nós não vendemos roupas, nós vendemos transformação. E se qualquer cliente chega lá e perguntar para qualquer menino que está varrendo, um cliente que está lá dentro, que já conhece a gente... Eu vou colocar aqui nesse vídeo 2 vídeos pequenininhos que ele vai me mandar. Do início do Felipe, Sim. Na loja, nas redes sociais, Sim. E o Felipe hoje. Sim, e aí qualquer um vai falar, aqui a gente não vende roupa, a gente vende transformação, porque a transformação, nós estamos num bairro que é simples, e dentro desse bairro tem muita gente competente, gente inteligente, que às vezes não é ouvido, não tem oportunidades por conta da forma que se veste. Não é visto, se torna invisível. Se torna invisível. Eu passei por isso. Quando, lá no final da pandemia, que eu falei, não, agora eu sou um empresário. E eu me olhei no espelho, eu não vi um empresário. Eu começo a procurar desenvolvimento. Como que um empresário fala? Como que um empresário se veste? Com qual cliente começa a chegar na loja e achar que você era o vendedor ali e tal. Qual a imagem que ele fala? Como que ele conversa? Será que é com gíria? Será que ele é com esse estilo de roupa? Então eu comecei a me desenvolver, eu comecei a colher os frutos disso. Será que eu seria chamado hoje para estar aqui com o Maurício se eu me vestisse igual eu me vestia 5 anos atrás? Será que eu chamaria a atenção dele? Ou não? O meu desenvolvimento, a minha transformação me trouxe até aqui. Eu sei que ela trouxe. E é isso que eu quero proporcionar para outras pessoas. Não... E o desperte? Você acha que o desperte é o início disso? Sim. O que é desperte? Fala pra galera aí. Desperte é uma imersão que nós estamos desenvolvendo para ajudar outros empresários a viver os seus propósitos com mais intensidade e poder alcançar vidas e através disso também poder gerar lucro e conseguir dar conforto e servir com mais excelência também, porque é isso, né, que a gente faz. O processo de crescimento da Dufê, sim, falando em vidas e tal, ele acontece junto com o seu processo de um relacionamento mais próximo de Deus e mais... Sim. E como se deu? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu falei, pô, sou pastor e tal, aí você falou, pô, já fui na igreja. Sim. Né? Minha família tem uma tradição assim.
mas fiquei um tempo onde eu não acreditava em nada. Sim. E hoje eu estou começando a querer acreditar. Eu era ateu. Agnóstico. Não acreditava. Eu vim de uma família cristã, então eu respeito muito, assim, o cargo de pastor. Eu não sei nem se é cargo que fala, é cargo? Função, Essa né? função, eu respeito muito, porque eu convivi, mas não acreditava. Eu era ateu. Tanto que a minha esposa, ela sempre acreditou muito, ela sempre foi uma mulher de muita fé, ela vivia assistindo live, ouvindo o culto, e eu chegava, tá vendo isso aí de novo? Caramba, esse negócio aí, larga isso, que não sei o que, lá, assiste isso aí uma vez só, não precisa ficar assistindo todo dia. Chegava, eu não gostava mesmo, me incomodava. E aí, quando você chegou na loja, eu sou pastor, então respeitava muito a figura de pastor, a liderança, a hierarquia que o pastor traz, aquela imagem de líder, mas não tinha tanto significado para mim igual tem hoje. Hoje eu entendo mais. E aí, durante a pandemia, nós fomos roubados, mas ainda não foi aí que eu me aproximei de Deus, ainda continuei sem acreditar. Nós fomos roubados na loja. Na segunda onda, que o Dória fechou o comércio pela segunda vez. Numa segunda-feira a gente foi trabalhar e não tinha nada. Tinham estourado a porta e levado tudo durante a madrugada. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Vou me levantar. Através do quê? Do meu trabalho, não através de nada. E aí a gente começou a se levantar. E apareceu uma oportunidade da gente construir a nossa casa. E aí quando eu cheguei, isso daí é muito louco, isso aí é o que me aproximou de Deus. Quando eu cheguei para ver, eu falei, isso aqui é muito grande. Eu não mereço isso. É uma casa assim, muito legal, num lugar legal. A nossa casa que nós construímos é muito bonita, mas eu falei, eu não mereço isso aqui. E aí eu fazia as contas e no cálculo dava, eu poderia ter. Mas eu falava, eu não mereço. Vamos fechar? Vamos fechar. E fechava em um lugar lindo, uma casa grande. A nossa casa que nós construímos tem 3 quartos. Os 3 quartos então meu filho vai ter o quarto dele, minha filha vai ter o quarto dela, eu vou ter o nosso quarto junto, vão ter o nosso quarto separado. Todos os quartos tem banheiro, tem uma areazinha pra gente fazer nosso churrasco. E eu olhava aquilo e falava, eu não mereço isso. Eu não mereço. E eu batia o cálculo e o cálculo dava para pagar. Eu falava, mas como que dá para eu pagar isso se eu não mereço? E toda vez que eu ia visitar, eu ficava com esse sentimento. Aí um dia um cliente foi na loja, vamos lá na minha igreja, assim. Eu falei, vamos, tô fazendo nada. Era pandemia, tudo fechado, eu desesperado para sair de casa, não podia ir para lugar nenhum, não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha nada. Vamos. Aí fomos na mesma noite. Na mesma noite o culto era sobre a tribo de Dan. E aí Deus falou comigo. Você tá achando que você não merece? Mas sabia que para mim isso é pouquinho. Se eu quiser eu te dou o mundo. Eu não te dou nada. E fora outras coisas, que foi só pedrada, um monte de tapa na cara eu tomei naquele dia. Eu falei, eu acho que tem alguém me chamando. Será que é isso? E aí fomos outra vez, e 4 anos já. E faz 6 meses que nós terminamos de construir a nossa casa e já estamos pensando em outras coisas já. Mas não tem mais esse sentimento de não mereço. A gente construiu com o suor do nosso trabalho, mas agora eu sei que o alicerce só está de pé lá porque foi Deus que
sem essa base, a gente não construiria nada. Era ele o tempo inteiro. E quem veio antes, né? Eu não acredito, mas tinha outro orando por mim antes. Sempre tem o joelho que não se dobra ali, né? Eu pedi tanto perdão para Deus nesse tempo nesse processo, né? Porque são 3 anos já, e foi esse tempo que levou para a gente construir a nossa casa, algo que todo mundo sonha em ter uma casa. A gente conseguiu, apareceu a oportunidade, a gente dava conta, mas sentia que não merecia. E aí foi todo um processo, e era algo espiritual mesmo, não era que alguém te julga, alguém te falou que você é feio, que você é lindo, que não, era algo espiritual, que o tempo inteiro... Um espírito de orfandade, né? Que sempre te coloca à margem, né? Era Deus chamando, ó, ele tocou assim, ele sabe, Deus sabe, né, onde que... É agora o... Eu falo de um espírito de orfandade, sim, porque quando a gente vê o Cristo, a gente encontra Deus, a gente recebe esse abraço, esse acolhimento de pai, sim, a gente consegue ter esse pertencimento, sim, e esse entendimento, né? Sim. Que ele fazendo, ele não fazendo, ele é Deus, mas que tudo depende dele. Sim. Não é o meu mérito. Não é que você entende que agora você merece ter, mas não, você entende que não é sobre mérito, é sobre graça. Sim, né? Sobre graça. E aí a gente entregou tudo, já entregou a vida, entregou o negócio. E aí é assim, nós estamos montando a segunda loja, acabamos de montar um escritório, aí a gente chega no lugar para visitar. Aí a Patrícia fala assim, mas será que vai? Eu falei, você é crente, mulher. Ou nós vamos profetizar. Deus, se for aqui, amanhã vai ter o... E aí vai. E acontece. E acontece. Se tem que acontecer, acontece. Aí será que eles vão aceitar a documentação? Eu falei, nós somos crente. Crente, ele chega e profetiza. Não tem esse negócio de não aceitar. Se é de aceitar, Deus, não é Deus. É isso. Tem alguma dica aí, algum conselho para dar para quem está começando, para quem não sabe o que quer fazer da vida, para quem se sente aí roubado, né? Cara, tem vários. A gente passou o tempo inteiro aqui, ó. Assistam e reassistam e peguem... Cada trecho vai ligando uma coisa na outra, que tem várias dicas aqui, mas a dica principal é que a primeira dificuldade é começar. Depois você não vai ter mais dificuldade, você vai ter desafio. E aí você vai vivenciando cada desafio. Sempre focar em se desenvolver, sempre focar em ter lucro também, porque muitas vezes a gente quer começar um negócio e tem medo do lucro. Tem medo do lucro. Mas entenda uma coisa, que quanto mais você prospera, quanto mais lucro você tem mais semente. E essa semente vai fazer o seu celeiro encher de uma forma que você vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, a prosperidade, ela não serve só para você. Quando você prospera, você tem mais recurso para ajudar mais gente. Então não tenha medo do lucro. Na hora de fazer o seu preço, colocar o preço no seu produto, coloque com margem de lucro, coloque com a margem para pagar o imposto, coloque a margem para poder abençoar o vendedor também. Faça e sem medo, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer. Preço justo, não é? Com valor agregado. Sim. O lucro é isso, é um preço justo com valor agregado. Se hoje você pode ajudar com R$10 alguém que está necessitado, quando você prosperar, quando você lucrar, você vai poder ajudar com 50. Eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa pensar é, por exemplo, se eu crio um produto ou se eu vou negociar um produto e eu não consigo enxergar valor naquele produto, sim, o que eu preciso fazer talvez é mudar o produto que eu estou vendendo. Sim. Porque a gente precisa entender o que é custo e o que é valor. E foca em pessoas. Focar em resolver, em ter o seu produto
para resolver o problema do seu cliente, não o cliente do seu produto. Quando você conseguir virar essa chave, hoje eu tenho solução para o meu cliente. O coração disposto em servir, né? Eu acho que todo empreendedor, ele tem que saber que ele é um cara, a maior qualidade, a gente falou sobre conhecimento, a gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre liderança, mas eu acho que a maior qualidade do empreendedor é o serviço. Sim, é o servir. Que é isso que me tirava muito a paz há algum tempo atrás, quando eu pensei, poxa, eu preciso crescer. Para mim crescer, eu vou ter que delegar. Então, eu vou parar de servir o meu cliente. Mas eu vou servir agora o meu funcionário, eu vou servir o meu consultor, eu sirvo a ele e ele serve ao meu cliente e eu vou atingir um outro nível de cliente. Eu vou atrair pessoas para o meu negócio com mais ou menos o mesmo perfil e vou procurar a solução para esses clientes, para ajudar eles e os meus consultores também, todo mundo junto, em fazer o nosso cliente subir de nível, elevar a autoestima, elevar a autoconfiança. Isso vai mudar demais o jogo de todo mundo. Levar o cara a conhecer e desenvolver a identidade dele, não é isso? Porque foi mais ou menos o que eu fiz. Você cita mais, porque você tem mais conhecimento, mas uma grande citação é José. José, quando ele foi vendido, ele tinha uma imagem. Quando começa a seca, começa a fome no Egito, quem conviveu com ele lá no começo já não reconhecia ele mais. Porque agora ele estava com uma imagem muito mais poderosa. E é isso que acontece. Não que você precisa se transformar em uma outra pessoa, mas você precisa amadurecer, você precisa se desenvolver. Quando você desenvolve, quando você sai ali daquele mesmo... sai daquela zona de conforto, aquela zona de tudo, e você sobe... É que sabe o que acontece? Eu acho que assim, quando eu descubro qual que é a minha identidade, Sim. E eu começo a viver essa identidade, eu me torno interessante. Sim. Porque eu saio da média. Sim. Quando eu não sei quem eu sou, eu estou andando em manada, eu estou andando com a média. Então eu sou o que o meu grupo é. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu consigo sair dessa média. E aí eu consigo ser interessante. Esse interesse leva a referência e a referência leva ao reconhecimento. Isso aí. Isso é um processo de construção de identidade, construção de caráter, construção de valor mesmo. Eu acho que o que você tem se proposto a fazer é entregar valor para as pessoas, um valor pessoal. Sim. Você tem qualidades e tem defeitos. Mas às vezes você se veste dos defeitos sem nem imaginar. Vamos colocar essas qualidades para fora, para todo mundo ver quem é esse cara, qual qualidade que ele tem. Muitas vezes nós mesmos nos vestimos de uma forma e nos apresentamos que a gente não se valoriza. Sim. E aí quando você se valoriza, quando você se veste bem, quando você se comporta de uma forma que é você se dando valor, o outro... Sabe o que eu acho? Eu acho que muitas vezes a nossa roupa ela é um pouco um referencial de como nós estamos por dentro, como está o nosso eu. Porque tem gente que se veste e tendo a roupa, a vestimenta como um acessório. Sim. Para que ela possa se expor para o mundo. E tem gente que se veste tendo a roupa como uma fantasia. Sim. Ou um abrigo para que o eu dela possa se esconder. Sim. Por conta da timidez, da vergonha de ser quem ou de querer aparentar ser algo que não é. Tem muita gente que não se tocou ainda de que a imagem e o que você mostra é parte importante, tem o mesmo valor, assim,
Está no mesmo nível de valor do que o que você sabe. Sim. Então, sabe quem que é assim? O americano. O americano ele é muito inteligente, ele foca muito em resultado, mas a aparência dele não é legal. Se você for para os Estados Unidos, o homem americano ele é intitulado como um homem que se veste mal. Ele é, mas ele tem muito resultado. O americano comum se veste mal. Sim. Né? Se vestem mal. É isso. Eu acho que chega um momento que a gente não consegue se identificar, né? E aí a gente tem uma identidade de tribo, de manada. Sim. Isso tem acontecido muito hoje. Então, quando a gente consegue isso, a gente consegue realmente despontar e ser referência para o outro. Né? Porque você tem um baita resultado, você tem muito conhecimento, mas você não mostra isso. Como as pessoas vão saber? Quando eu falo na transformação, cuidar da imagem, é justamente isso, é comprovado cientificamente. O ser humano ele demora de 5 a 8 segundos para analisar o outro sem conhecer. E aí você chega num ambiente que está todo mundo igual, você vai perder várias oportunidades. Num ambiente que está todo mundo igual ou que está todo mundo... O Fausto Carvalho, comediante que faz Jorginho, Sim. Ele estava em Wimbledon. Wimbledon. E aí ele começou a fazer umas brincadeirinhas lá e tal, e ele viu um cara, e ele viu que aquele cara, ele não era alguém comum ali, que ele tinha... E ele começou a conversar com o cara, fazer piada e tal, e ele fala alguns idiomas, porque ele trabalhou muito tempo em navio. Sim. E ele começou a tirar um monte de risada do cara, tal, que era francês, eu não sei. É o francês, eu acho. E aí veio lá o diretor, não sei se era da Gol, a empresa que tinha levado ele pra lá, e o cara falou, sabe quem você estava falando? Ele falou, o dono da Lacoste, né? Uhum. Então ele... porque ele começou a zoar a Lacoste, pro dono da Lacoste, mas de uma forma não pejorativa, Sim. né? E putz, ele conseguiu chamar a atenção do cara para ele. E é lógico que isso é importante, porque, por exemplo, para mim, por que importar chamar a atenção do cara? Mas ele, como um cara que vive disso, sim, né? Então é ter esse entendimento também de onde eu quero chegar, né? Não adianta eu saber qual é a minha vocação sem entender qual é o propósito. Sim. Né? Eu falo que a vocação é o veículo que vai me levar. O propósito é o destino. Sim. E tem o caminho, que é a missão. Sim. Mas para eu poder viver a minha missão, eu tenho que saber o propósito e eu tenho que entender exatamente qual é a minha vocação. Uhum. Né? Eu acho que vocação é aquilo que arde mesmo no nosso coração. É o que eu faria mesmo se eu não recebesse um centavo para fazer o que eu faço. Eu acho que é isso, cara. E, valeu. Eu que agradeço. Sigam lá, @Dufeh, né? DUFEH. Quiserem, cara, a coleção de inverno tá sensacional. Ele vende online. E o Felipe é consultor de imagem também. Então, a hora que precisar, dá um up. A hora que precisar alcançar o próximo nível, tamo aí. Esse casamento e tal, vai casar, vai ser padrinho, fazer uma entrevista de emprego. Cara, procura esse cara aqui, @Felipe Sales. Bora. Com 2 L's, não é isso? É. E Dufeh. Valeu, Bora. beijo. Abraço.